E aí saiu a velha história de novo, né? O pessoal manda as mensagens pra gente, pede pra dar uma opinião. O que vocês acham? Quem ganhou, quem não ganhou o debate, etc e tal. A gente sempre naquele em cima do muro nosso. E aí, falar de política nacional, a gente tem falado mais e tem até ficado satisfeito com isso. Mas analisar o debate. Bom, o que acontece? Para quem... Acho que funciona um pouco como um spoiler para quem não comprou o e-book, mas para quem comprou já passou por essa parte, a gente comenta isso lá. Existe uma parte, eu não vou lembrar exatamente qual capítulo que a gente fala sobre a experiência, análise da experiência. Ou seja, quando você lê um artigo, quando você vê um documentário, quando você vê qualquer material que você vai usar como base para algum tipo de decisão, e no caso, quem ganhou o debate, a única maneira de você fazer isso assim, com alguma segurança de que você está chegando a uma conclusão própria, é você parar e retomar tudo. Tá? Ainda mais num debate como esse, que foi um debate, sei lá, de quantas? 3 horas, e que a gente nem vai... É tão longo que a gente não vai conseguir fazer a análise completa aí nesse episódio de hoje. Não dá para você terminar depois de 3 horas de 5, 6, 7, 8 pessoas falando, você falar assim, ganhou tal. Vamos dizer assim, é muita fé, vamos dizer assim, que o seu viés não vai ser o fator básico de decisão. Viés a gente sempre vai ter, a gente sabe que a gente sempre vai entortar um pouco para o nosso lado, mas isso não pode ser o fator de decisão, né? Então, assim, o viés está lá, você tem que tentar deixar ele escondido dentro da gaveta e fazer uma análise fria. E para fazer uma análise mais fria, você tem que parar tudo, voltar para trás e analisar ponto por ponto. É isso que a gente vai fazer com vocês, que seria como a gente faz para nós mesmos quando a gente faz alguma análise desse tipo, tá? Nós vamos voltar lá no começo e nesse episódio 1 do debate de hoje, a gente vai pegar cada uma das participações. O que a gente está fazendo para fechar? Criando um critério. Qual que é esse critério? São notas de -2 a +2, tá? Onde 0 foi uma resposta nem cheira nem fede. O 1 e o -1 significa foi bem ou não foi bem. E o +2 e o -2 mandou muito bem ou se arrebentou, tá? Sempre sabendo que a gente tem que fazer uma força enorme para como é que a gente pode sair do viés. E outra coisa também, vamos por partes. Como é que a gente sai do viés? A gente tem que parar e analisar de acordo com o discurso esperado para aquele candidato. Você pode não concordar com o discurso daquele candidato, mas é o discurso esperado dele, tá? Então ele foi bem, não é se ele falou uma coisa que você concorda, mas ele falou uma coisa que era esperado que ele falasse de maneira corretamente. E foi muito bem, se é aquele discurso que era esperado dele, ele foi muito bem na hora de se expressar e vice-versa, tá? Esse é um ponto. E a outra coisa que ele estava brincando ontem é assim, é também desbolhar, tá? É muito importante dar uma desbolhada nessa hora. O que é isso? Argumentos que só servem para as nossas bolhas ou para a bolha do próprio candidato. Tem muitas vezes que a gente fala assim, poxa, o cara mandou bem pra caramba, mas se você parar para pensar, 99,9% das pessoas não vão entender nada. Isso não adianta. As pessoas estão participando desse debate para ou serem eleitas ou preparar a carreira dela para ser eleita no futuro ou para ganhar espaço político para fazer algum tipo de negociação, tá? Então, para você está no debate para conseguir algum tipo de apoio popular, de alguma forma, ou dar recados políticos de qualidade. Se o cara cumpre isso, beleza. Se ele não cumpre, não adiantou nada. Então, se ele chegar e começar a falar coisas muito cabulosas, estranhas, e a população não entender nada do que o cara está falando, ele pode ter sido ótimo. Ele pode ter sido fantástico, mas ele não vai cumprir o papel esperado dele, que é se comunicar com a população, tá? Então, desbolhar é quando a gente está saindo da cabeça da nossa própria bolha para ver se aquele tipo de comunicação prestou ou não prestou, tá? Então, travar o viés, dar uma desbolhada aí, trelando tudo. Olha só, cheio de neologismos hoje, tá? Mas é isso aí. Então, vamos começar. Vamos fazer um jabá muito rapidinho e em seguida começar, porque o programa vai ficar um pouco mais comprido hoje. Até já. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Trelendo o debate, parte 1.
Deixa eu jabazar super rápido hoje. Então, nós vamos fazer o episódio 187, estamos aí beirando o nosso 400. Vou pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify ou no YouTube ou nas demais plataformas de podcast. Pedir para vocês darem um share nesse episódio ou também, na verdade, fazer o boca a boca sarado quando vocês contam que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina, tem horror do politicamente correto. Finalmente a gente vai pedir para vocês, vamos direto ao assunto hoje, a gente vai falar de Pix. E por que hoje o Pix é especialmente importante? Porque muito provavelmente a gente vai ser desmonetizado, a gente vai tomar strike, vai ser uma beleza hoje, porque a gente está usando sons e vídeos aí do pessoal debate. Certamente a gente vai ser desmonetizado. Então, se puder compensar, por favor, aí com uma forcinha no nosso Pix, a gente agradece. O código do Pix fica nas nossas postagens nas redes sociais e no QR Code lá do YouTube, exatamente, tá? Ele fica lá no cantinho. 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. E a gente também lembra aqui R$1 por episódio. R$1 por episódio ajuda para caramba, tá bom? Vamos pra frente então, gente. Jabacito expresso, vida que segue. Contextualizando. Primeiro ponto para não esquecer que o debate hoje foi na casa ontem, né? Aliás, foi na casa do capeta, né? Porque era Folha, Cultura, Band, UOL, tá tudo que há de mais negativo em relação ao presidente Bolsonaro tava lá. O cara tava na boca do dragão ali dentro. Mas dentro de tudo isso, e dentro da possibilidade dele ir, não ir, de Lula ir, não ir, eu acho que no final das contas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos e até muito bem. Eu vou passar basicamente questão por questão aqui os primeiros pontos dessa primeira metade. Representa basicamente os 2 primeiros blocos, tá? E os 2 últimos blocos ficam pro nosso episódio de quarta-feira, que representa os últimos 50% da coisa, tá? Qual que é o teste interessante que eu acho que a gente vai fazer? A gente não sabe quem que a gente acha que ganhou, tá? Se eu falar assim, eu acho que ganhou Bolsonaro, não sei. Como a gente criou um critério, ou a gente esvazia da cabeça e segue isso a sério, ou a gente quebra a cara. Ou a gente vai lá e fala assim, faz um programa de 30 segundos falando que o Bolsonaro ganhou. Então o que a gente vai fazer? Vai respeitar os nossos critérios, não tem a menor ideia como isso vai terminar. E aí a gente vai passando. No YouTube a gente vai deixar os vídeos, tá? Se não der problema. Se der problema a gente tira. E reposta o episódio só com áudio, mas acho que dá. E a gente também vai deixar o gráfico, que a gente vai botar uma nota lá, que a gente falou, 0, 1, 2, menos 1, menos 2. O avanço, como vai ser... como é que eu posso dizer? Como é que vai ser o acompanhamento dessas notas durante todo o debate, tá? Então vai estar todo mundo recebendo suas notas, a gente vai botar em vídeo. Para quem está acompanhando em áudio, a gente vai tentar passar isso verbalmente, beleza? Então vamos lá, vamos para frente. Vamos para a prática. O debate ele começa já com uma pergunta. Então, na verdade, cada um dos candidatos tinha que chegar e já se apresentar respondendo, tá? A primeira pergunta que teve sobre necessidades aí de gastos sociais versus contas públicas. O primeiro a responder foi o Luiz Felipe Dávila. Respondeu bacaninha sem responder, tá? Ele se apresentou, ele fez uma apresentação geral do pensamento dele, não respondeu diretamente a pergunta, mas ele foi ok, mandou brasa, a gente colocou um ponto a mais para ele, foi o primeiro ponto aí do debate. E em seguida, foi com a mesma pergunta, necessidades aí de gastos sociais versus contas públicas, entrou a Soraya lá, Tornick, né? Ela estava nervosa, ela estava bastante nervosa. Ela estava, e principalmente deu para reparar que ela estava com uma respostinha meio pronta, tá? Qual que era a respostinha pronta? Eu acho que ela, na previsão de estudo dela, ou o Bolsonaro ou o Lula, ou ambos não apareceriam. Então ela fez uma ressalva na apresentação dela sobre estar presente ou não a um debate, a importância disso. Quer ver? Dá uma olhada. Quero primeiro me
Cumprimentar os candidatos que vieram, o comparecimento de todos é de extrema importância, é uma obrigação dos candidatos e é um direito do eleitor conhecer todas as propostas. Não comparecer é um ato de covardia. Por que eu digo isso? Se ela está mencionando o não comparecimento, então todos lá, significa que era alguma coisa que estava montada na estratégia dela de falar de alguma forma. Ela não conseguiu desvincular da estratégia inicial na hora que todo mundo foi lá, tá? Dá para ver que ela estava nervosa, com voz trêmula. Ela, de maneira geral, ela estava nervosa durante o debate. De maneira geral, você repara isso geralmente, que a pessoa ela faz caras e bocas não compatíveis com o que ela está falando às vezes. Isso sem contar o mais claro aí, que é o mais tradicional, você vê a pessoa molhando o lábio toda hora. Ela fez várias vezes isso, ela fazia uma cara meio nervosa, ela estava um pouco incomodada no debate hoje. A gente deu um -2 para ela pela essa participação inicial ruim, né? Você abriu o debate já com um negativo forte. Então, descredencia um pouco, você fala assim, nossa, tem uma amadora aqui no meio, a gente está entrando com -2 a participação dela. Aí em seguida vem mais uma pergunta que eles fazem, é uma provocação, na verdade, já. Um dos jornalistas fala sobre questão de separação de poderes, era uma beleza aí inclusive para o Bolsonaro. Esse jornalista, inclusive, ele fez que é da própria Band, ele fez uma coluna, vamos dizer assim, num jornal deles lá, bem forte, chamando o Alexandre de Moraes aí na chincha, falando que ele não concorda com as ações que foram feitas contra os empresários lá no Sul, da lista do WhatsApp, inclusive o Luciano Hang. Então, assim, acho que foi uma brecha aí, inclusive para o Bolsonaro poder falar alguma coisa. Não consigo tirar da minha cabeça que tenha sido o mesmo jornalista e que ele não tenha aproveitado para dar uma levantada na bola, que deve estar atravessado dele também. Respondeu a Tebet, ela já aproveitou para atacar o Bolsonaro, bem engraçado, tá? Ela mentiu sobre a interferência dele no Supremo, tá? Falou que precisa de união, que ela, como é professora advogada, disse que a política está... como é que ela falou? A política está judicializando o judiciário. Uma bagunça, quer ver, ó? Como professora e como advogada, respeita a Constituição e os demais poderes. Está na hora dos poderes terem as suas funções. É a política que está judicializando o poder judiciário e, consequentemente, o judiciário acaba excedendo no seu poder. Tá aí, você fica um pouco afobada com relação à oportunidade de poder atacar o adversário, e aí fica uma construção meio porquinha, vamos chamar assim, essa parte. Foi ok, vamos chamar assim, ela aproveitou uma oportunidade, viu lá a questão do judiciário e a questão do conflito com o Bolsonaro, catou, pegou, eu diria que valeu para ela ganhou um ponto por essa história aí. E o Bolsonaro, ele abre falando sobre escolha de ministros, ele se embananou também, porque não tinha nada muito a ver com a pergunta sobre separação de poder. Ele fala sobre escolha de ministros, tinha sido técnica, tá? Assumi a presidência e escolhi meus ministros pelos critérios técnicos, sem ingerência política. Isso causou um desconforto por parte de alguns políticos e por parte de alguns partidos, como o MDB, por exemplo. Que isso acabava gerando insatisfação do MDB, e isso também é uma coisa bolha, tá? É uma coisa bolha no sentido assim, o grande público, se você não explicar direito isso aí, não significa lá muita coisa, tá? E aí sim, aí ele vai para a resposta no final dizendo que ele respeita, mas ele não é respeitado. E aí eu concordo com ele que ele entra numa toada positiva, e aí a gente deu um ponto para ele também, tá? Então, nesse debate aqui, pra gente, Tebet 1 ponto, Bolsonaro 1 ponto também. A pergunta seguinte foi o paraíso, né, para o Ciro Gomes especificamente, que foi uma pergunta sobre os atrasos causados na educação por causa da pandemia, tá? E entrou o Lula e o Ciro para responderem. O Lula não soube responder, tá? Vou ser bem franco, o Lula não soube responder. E é fácil perceber porque ele começa a jogar umas coisas do tipo assim, a gente não tem informação do governo federal, quantas crianças ficaram para trás, coisa nesse sentido. Não precisa o MEC falar quantas crianças atrasaram tão bem ou tão mal, porque o desafio já está feito na pergunta. A pergunta já diz, olha, segundo a FGV, as crianças ficaram atrasadas em determinadas matérias. O desafio foi feito na pergunta. Então, assim, se o cara sabe o que ele vai responder, ele já tem um projeto para isso. O que significava que ele não só não tem um projeto para isso, como ele nem imaginava como ele poderia resolver. Então, super
embromation, tá? E algumas coisas ele pega do próprio enunciado. Quando ela fala de crianças que abandonam a escola, ele repete que crianças saíram da escola. E ele também dá uma... Ele mostra uma insegurança, porque num determinado momento ele fala assim: se ganhar as eleições, se a gente ganhar as eleições, tá? Ele não é muito perfil dele e não é muito bom pro candidato falar se, né? Geralmente o candidato fala que vai ganhar, principalmente um cara como ele. E aí entra aquela outra embromation famosa de esquerda: então nós vamos fazer uma reunião, fazer um comitê, sei lá. É típico de quem não sabe nada, que tá saindo pela tangente, que fala que vai jogar pros outros, aquela coisa. E isso transparece, tá? Fala de fazer pacto com governadores, fala de fazer guerra contra problemas de educação. Chega, tá? É bobagem pura, não serviu pra nada essa pergunta, essa resposta. E aí vem a vez do Ciro responder essa mesma questão. E é muito fácil, porque o Ciro adora conversar dessa parte, porque o Ceará é incrível, é uma coisa fantástica. Ele demonstra claramente isso, ele dá um sorriso quase infantil, assim, nossa senhora, me dei muito bem nessa. A todos os brasileiros eu devo dizer, basicamente, que essa pergunta parece ser uma escolha que Deus me deu. Por quê? Porque o Ceará tem hoje a melhor educação pública do Brasil e eu modestamente ajudei a produzir isso. O Ciro falando imodestamente é engraçado, mas assim, não posso tirar o mérito do cara. Eu diria que até que em termos de oratória, entre todos que estavam lá, a melhor em oratória é de fato o Ciro. A gente pode não concordar com nada que ele fala, mas ele é bom falando. Então, na verdade, ele vai bem nessa saída. E no final, o que ele faz? A gente deu -1, então, para o Lula, porque ele se deu mal, ele não respondeu, ficou repetindo coisa. E deu mais 2 pontos para o Ciro, somando lá no nosso placarzinho, tá? Então, até agora, a gente estava com um placar de 1 para o Dávila, -2 para Soraya, 1 para Tebet, 1 para o Bolsonaro, -1 para o Lula e 2 para o Ciro. Então, teoricamente, fecha essa primeira rodada aí com o Lula com uma pequena vantagem sobre os outros, tá? Aí vamos para a segunda rodada. A segunda rodada já começa a ser de confrontos diretos, começa a ficar mais interessante. Olha, a gente não sabe se é exatamente o processo de sorteio. O cara, quando é sorteado, ele sabe previamente se ele vai ser o primeiro ou o segundo, se isso vai ficando mais ou menos na hora lá. O sorteio é acertado, mas não as posições são definidas e pré-avisadas para os candidatos. Não sei sinceramente como é que é. Mas foi uma bênção para o Bolsonaro abrir, porque desse jeito ele já pôde ir direto para cima do Lula e já entrar com um assunto que é de interesse dele, conversar com o Lula, que é a questão de corrupção, tá? E o debate acaba sendo interessante, porque o Bolsonaro coloca pontos válidos. O Lula não tem lá muito como sair, ele fica falando que são números falsos, mas assim, ele não diz que não existiu corrupção. É a mesma coisa que aconteceu lá na Globo, tá? Ele não diz que não, ele fala de outras formas e fez um lero-lero enorme, falou que combateu, falou de números, falou do governo dele, falou que deveria ser lembrado dessa forma, é toda uma encebação, tá? E a questão muito simples, né? Se ele combateu, ele é incrível, etc. Por que houve e por que houve tanto, né? E aí o Bolsonaro faz um ponto muito legal. Eu acho que assim, nessa dupla aqui, nessa batida de frente um com o outro, essa paulada aqui que o Bolsonaro faz, detona e fecha a favor dele fácil o placar aqui. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia mal feitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. Isso é assim, é extremamente lógico, é uma forma de você apresentar uma verdade que não dá para ser contestada. Porque o máximo que ele pode fazer é dizer isso, é repetir isso, falar assim, realmente todo mundo roubava e eu não sabia. E se ele falar isso, ele é um imenso incompetente. Então ele cai numa situação onde ele é ou um imenso incompetente ou é corrupto também. E aí o Lula volta, sem negar de novo, tá? E volta a falar dos feitos dele, ou seja, ele não nega que o que aconteceu foi o que o Bolsonaro falou, que foi uma cleptocracia. Aí chega a vez do confronto entre o Ciro e o Bolsonaro. O Ciro pega no pé do Bolsonaro numa fala dele, que ele fala que não existe fome, etc e tal. É bem clara o significado da fala, mas o Ciro se apropria aí do discurso de uma maneira
favorável para ele de alguma forma, tá? O Bolsonaro aproveitou o espaço dele para fazer uma boa propaganda de governo, aproveita para criticar o PT, o que é importante para ele também, porque ele não tá brigando com o Ciro, tá? Ele brigando com o PT. Então ele tem que pegar esses ganchos e ele fez muito bem, tá? Ele fez a famosa conta aí dos R$20 por dia, que as pessoas estão conseguindo com o Auxílio Brasil, e que isso significa que as pessoas, se estão ganhando mais de R$20 por dia ou R$20 por dia, já estão acima da linha da pobreza, e quem não está recebendo ainda é só lá se cadastrar. Ele explica isso muito rápido, porque o tempo é muito curto. Isso é uma das características ruins desse debate, que você tem que obrigar o candidato a falar coisa meio mastigada rapidamente, mas foi bem, tá? Conseguiu sair bem. Aí o Ciro insistiu de novo aí nos 33 milhões de pessoas passando fome e tal, mas puxou o carro porque de alguma forma já tinha tido alguma resposta por parte do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro tem a máquina na mão, tem um monte de coisa para mostrar. E aí, como de costume, ele, Ciro, sai do objetivo, vai para o subjetivo, vai para o conceitual, vamos chamar assim, né? E note também, vamos pegar do lado oposto, o objetivo do Ciro também não é derrubar o Bolsonaro. Os dois não estão numa situação de querer se matar um outro, tá? O Ciro tem que pegar voto do Lula, né? Ainda assim, ele tem que mostrar, de certa forma. Então, ele não pode ser condescendente com o Bolsonaro, porque ele tem que mostrar que ele é um legítimo candidato da esquerda. Então, ele tem que dar a atacadinha dele, mas ele não vai lá para jugular, geralmente, tá? Ele é liso e fazer o quê? Ele foi bem escorregadio, ele sabe fazer essa parte muito bem. E aí, eu diria o seguinte, que o Bolsonaro teve uma sorte enorme no final, que é isso aqui. 2019, 5.100.000 famílias abaixo da linha de pobreza. Mesmo com pandemia, 2022, 4 milhões de famílias. Estamos melhorando sem demagogia e com responsabilidade fiscal. Sabe a sensação que dá? É que ele tinha essa anotação em algum lugar e não tinha achado. Porque assim, ao invés de contornar compras de governo, etc, tal, que é bom que no final das contas ele vendeu, mas ele podia ter dado uma catapumba no Ciro desde o começo, falar assim, olha, não é verdade que a coisa aqui, nós não ligamos para a fome, ou simplesmente o que nós estamos contestando é um dado de uma organização. Tá aqui, ó, o nosso é uma coisa boa. Antes tinha tantas pessoas abaixo de linha de pobreza, agora tem tantas, então nós estamos indo bem. Ele conseguiu entrar com essa argumentação nos últimos, acho que 15 segundos finais. Super salvou a pátria, porque ele foi a última palavra dentro desse embate aí. Então deu certo. Mas, puxa vida, que pena. A sensação que eu tenho realmente é que ele tinha essa informação, mas não tinha encontrado ainda. E aí a gente dá 2 pontos para cada um, tá? O Bolsonaro acabou conseguindo fazer as suas vendas, conseguiu fazer uma crítica ao PT, conseguiu provar que ele não tá deixando as pessoas abaixo da linha de pobreza, e o Ciro deu a sambada dele no estilo dele, tá? Ele foi bem, não dá para negar não. 2 pontos para cada um. E aí entra um confronto entre Dávila e Ciro, tá? Eu vou ser franco, eu achei essa participação um dos pontos mais... Apesar de não ser absolutamente incomum, eu achei um dos pontos mais fracos, baixos do debate. Não é incomum, que eu digo é assim, um candidato que não tem problema com o outro, ele pedir o que você acha de tal situação, tá? Isso é uma coisa relativamente comum. O ideal é que você pergunte para o cara o que ele acha de determinada coisa para conseguir derrubar. Você conhece a opinião do seu oponente e através da resposta dele você dá um tombo nele. Senão isso é uma técnica muito café com leite. Eu acho que o Dávila foi extremamente café com leite, foi péssima essa estratégia de paredão, de perguntar o tema que ele quer responder para o oponente. Ele acaba convidando o sujeito a fazer propaganda dele. Olha que porcaria ficou a entrada do Dávila nessa. E eu pergunto para você que tem um exemplo de sucesso em Sobral, como você tem mesmo no Fundamental 1, o que é que nós precisamos fazer para acabar com esse descalabro da educação? Né? E aí você entra numa situação em que a sua resposta obrigatoriamente melhor, vai ter que ser obrigatoriamente melhor do que para aquela pessoa que você perguntou, né? Então, por exemplo, por que ele não perguntou essa questão de educação e gestão para o Lula? Ele poderia. Porque, na verdade, a nosso palpite é o seguinte, porque ele tem que se manter meio equidistante. Mas espera, deu de presente para o Ciro o tema preferido dele, que é educação? É péssimo, tá? É péssimo mesmo. Para mim só faltou falar, eu não tenho chance de vitória, então pelo menos eu ganhei
um tempinho de destaque. Se ele quisesse ter feito bonito, ele poderia ter chamado o Lula para essa questão de educação. O Lula ia sair vendendo as questões deles lá, de universidade, deu tanto para educação, e ele poderia mostrar que não foi legal. Até porque a questão do novo é tentar mostrar de alguma forma a gestão, e obviamente a gestão do PT não é nunca interessante, tá? E tinha uma boiada muito forte, inclusive, que eu tenho certeza que se tivesse caído na mão do Bolsonaro, eles estariam aproveitando, e o Ciro aproveitou, olha que loucura, que ia falar do endividamento dos alunos e que ia falar do dinheiro que foi transferido para a iniciativa privada, quer ver? E quando nós vamos olhar que tipo de escola passaram no governo do PT, do Lula, 40 bilhões de reais para empresários privados, deixando um garoto endividado no começo da vida com uma conta de 110 a 150 mil reais no FIES. Isso é uma coisa absolutamente chocante, isso não é educação. O Ciro mandou ver como sempre, né, educação, e o Dávila para mim foi extremamente burocrático, falando de ensino profissionalizante, salário de professor, revisão na forma de ensinar, sério, deu 4 minutos pro oponente, pro Ciro, para fazer isso. E para fazer pior, né? Para fazer pior. E achou que foi malandro, inclusive, porque na hora que ele joga a pergunta pro Ciro, vocês podem reparar que ele vira pra plateia, devia ser na direção das pessoas do grupo dele, e dá meio uma piscadinha assim. Corrija-me se eu estiver errado. Então pegou aqui o negócio. Então achou que foi malandro. Então, para mim, honestamente, foi um dos pontos mais baixos desse debate, e nem vale muito a pena continuar comentando esse bloco especificamente. No final ele fez o quê? Ele deu 2 pontos na nossa visão para o Ciro e perdeu 2 pontos porque realmente ele foi péssimo. Entendeu por que a terceira via, dita terceira via de alguma forma, só toma na cabeça? Porque eles não conseguem colocar um cara que consiga bater de frente em termos de argumentação com o terceiro colocado lá, que é o Ciro. Imagina então se eles vão conseguir mexer com as duas pontas fortes aí, que são dos extremos opostos, que é o Bolsonaro e o Lula, né? Você tem que pegar o cara, vamos dizer, que ele fosse conquistar um cara que, para tirar o Bolsonaro, ele teria que pegar um cara que conseguisse bater no Lula e que teria que bater no Ciro, pelo menos, tá? E isso assim, desse jeito, não vai. Aí um jornalista joga um tema novo, que é a fila do SUS, em função da pandemia, e entra nessa história a Soraya e Simone, né? A dupla caipira aqui nossa. A Soraya pergunta para Simone o que pode ser feito, mesmo esquema, tá? Essa coisa, o que você acha, o que pode ser feito, tá? Um levanta a bola pro outro. Para mim, de novo, sinal de fraqueza, no caso principalmente da Soraya, que ela tava meio ali segurando um pouco as coisas, ela tá tentando bancar um pouco mais forte, não tá conseguindo, tá? Isso acontece, inclusive, como a gente falou, né? Se a pessoa acha que ela não tá preparada para desmontar uma resposta de um oponente que seja ruim. E a Simone Tebet vai pro ataque Bolsonaro de novo. Ela vai fazer o que ela tem que fazer, né? Dizendo que ele negou vacina, entra com a história da CPI, e é claro que ela em algum momento ia fazer isso, porque esse papel vagabundo que ela fez na CPI foi exatamente para dar um destaque na carreira política dela. Obviamente ela tentou tirar algum proveito disso, ela pavimentou esse momento que ela está hoje em cima dessa descrescência que foi essa CPI. Mas vamos lá, respira. Para o que ela se propôs, para o que a Tebet se propôs, vão lembrar, saindo da nossa bolha, tá? Da nossa bolha, nós temos que sair. Ela saiu bem, tá? Ela prometeu dinheiro para político, por meio de calamidade pública, quer ver? Eles adoram esse tipo de coisa, então ela deu uma sinalização política forte. O que nós vamos fazer, Soraya? Nós vamos decretar a calamidade pública, estado de emergência apenas para isso, para que possamos criar um crédito extraordinário. E com isso, colocarmos dinheiro fundo a fundo para os municípios e para os estados. Cada exame, cada consulta, cada cirurgia atrasada que eles executarem vai ser imediatamente pago. Percebeu? Então, na verdade, ela está dando sinal para os prefeitos de interior, outros governadores, falando, gente, se eu for eleito eu vou dar dinheirinho para todo mundo, vai ter mais mamata, essa pandemia não acabou não, tá? Vou fazer calamidade pública, vou conseguir meter dinheiro a rodo para botar essa coisa em ordem, tá? Então tem um recado político que não é exatamente para eleitor. Mas, de maneira geral, essa história é aquela história, não tem o que fazer, né? Cai bem pro discurso dos limpinhos, né? Que é onde
o Bolsonaro precisa voltar para encontrar os seus eleitores de novo, e ela está tentando morder exatamente essa borda aí, falando sobre pandemia, que ela se preocupa, que o Bolsonaro é ruim, aquela coisa toda. Fez o papel dela, tá? Eu sinto muito. A Soraya, apesar de se dizer liberal, também promete dinheiro do governo para iniciativa privada. Pandemia é isso, gente. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, tá? Vou dar 0 para Soraya, né? Ou seja, nem bom nem mal. Mais por fazer o ping-pong aí e ser insegura, tá? Por pouco poderia ser -1. E eu vou dar 2 para Tebet por ter alcançado o objetivo dela, que é falar mal do Bolsonaro, tá? Ela pegou o tema, e é um tema que é onde os limpinhos têm raiva do Bolsonaro. Ela conseguiu puxar isso para ela. 0 para Soraya, 2 para Tebet. Para quem está acompanhando em áudio, não está acompanhando a gente pelo YouTube, nosso gráficozinho, então, a essa altura, estaria dando o Ciro em primeiro lugar com 6 pontos, o Bolsonaro com 4, a Tebet com 3, e aí viria os negativos, tá? O quarto colocado seria o Dávila com -1, quinto a Soraya com -2 e o Lula com -3, tá? Então o Ciro estaria na frente até esse momento. Aí entra a questão de política ambiental e vai ser discutido entre o Lula e o Dávila, tá? Para pensar, por que o Lula preferiu perguntar para o Dávila do que, por exemplo, sei lá, para a Soraya? Para a Soraya, porque não era interessante, tá? Tava fechando as opções dele. Ela era teoricamente vamos dizer, uma pessoa de centro-direita. E é engraçado, né? Se você for imaginar, também o Novo é um partido de centro-direita, mas ele é mais liberal no sentido geral, né? Ponto pessoal aqui, meu. Se no Novo a discussão é carbono zero, o Dávila me fez um favor, porque agora eu não voto neles nem para vereador, honestamente. Sinto muito. Quer ver por quê? A retomada do crescimento econômico do Brasil depende de uma política ambiental que faça o Brasil ser a primeira nação carbono zero entre as grandes potências econômicas. Isso está no nosso plano de governo. Os cidadãos alemães mandam um abraço para ele, tá com a conta de luz assim, chacoalhando para eles, tá? Essa questão de carbono zero tá muito bacana, tá dando super certo para a economia de vários países, tá, o Dávila? Muito bom. Então, se isso faz parte do plano de governo do Novo, sinto muito, eu não vou conseguir votar em absolutamente ninguém do Novo até que eles repensem essa coisa. Mas isso é uma coisa pessoal minha, tem gente que gosta, tá? Eu não gosto não. Então, mas isso não importa, porque a ideia aqui é tentar nos colocar do lado de lá, de quem ouve, não para mim, né? E a resposta que eu diria que eu tenho para isso é que esse discurso só serve para uma parte da classe média, tá? Para o resto da população, eu não sei se você lembra daquela propaganda da Whiskas Sachê lá de trás, né? Que a dona ficava falando com o gato e ela não entendia, e o gato não entendia nada, ele só entendia a palavra Whiskas Sachê, né? Ficava mimimi, Whiskas Sachê. É mais ou menos isso aí, tá? Se você falar de carbono zero, etc., para 90% da população, isso é grego, então, portanto, ele não está sendo eficiente em termos de comunicação com o público final. O Lula, na sequência, aí tenta arrumar as bobagens lá dele da Globo, tal, mas de maneira geral parece que ninguém respeita tal. Nada demais. Bom, o que eu quero, na verdade, é o seguinte: eu tive o prazer de ser presidente da República e participar da COP15 em Copenhague. Em Copenhague, o Brasil assumiu o compromisso que depois foi referendado em Paris, em que a gente reduziu o desmatamento em 80% e que a gente iria diminuir a emissão de gás de efeito de estufa em 36,9%. E o Brasil passou a ser referência no mundo inteiro. Todo mundo conversava com o Brasil. Chatíssimo, né? Papo muito chato. Não entendo que isso funciona para uma parcela significativa da população. Não entendi a troca deles entre eles, o Lula ter procurado Dávila de maneira geral. Na boa, não serviu para mim. Eu vejo que isso não serviu para absolutamente nada para nenhum dos dois. Principalmente na forma com que foi abordado. Tá? O assunto foi jogado ali, eles tinham que participar, mas a forma como foi abordado, para mim, não serviu para absolutamente nada. Tapa-buraco total. Então, por essa razão, aí no nosso gráficozinho, a gente dá -1 para o Lula e -1 para o Dávila.
Aí entra mais uma disputa, entra, na verdade, a questão de educação novamente, e fica entre a Tebet e a Soraya. Eu acho que o único ponto engraçado que teve nisso foi um desmonte extra da Soraya, tá? Ela, logo no comecinho, a Simone Tebet deixa claro que a Soraya foi aluna dela, tá? Que ela foi aluna, eu acho que na época do direito, e isso já coloca automaticamente a Soraya numa posição inferior, tá? Então a Simone é mestre, você é aluna, tá? Bonitinho, fica aí na sua candidatura pequenininha, porque eu sou mais que você. Ela realmente conseguiu dar uma enquadrada, uma colocação assim de superioridade, inclusive intelectual, em relação à concorrente dela. Nesse ponto ela foi muito bem. E é engraçado, eu vou ver se eu acho a cena aqui, que alguém deve ter perguntado para a Soraya do lado dela e falado assim, você foi aluno dela? Ela responde assim, do tipo, com um sorriso. E na hora que ela volta, ela tá com uma cara de raiva, porque ela percebe claramente qual foi a jogada da Simone Tebet, do tipo, olha, você é aluninha minha, tá? Nada demais, a gente deu uma avaliação aqui nesse trecho de 1 ponto para Simone Tebet, ela respondeu o que era de direito, e a Soraya 0, não conseguiu alcançar nada e ainda tomou essa paulada da Simone Tebet. Aí entra um debate entre Bolsonaro e Lula novamente, no sentido contrário. O jornalista pergunta sobre auxílio emergencial, de onde vem a grana, aquela coisa toda. O Bolsonaro conta com o crescimento do valor em favor dele, né? Aproveita para criticar o PT, lembrou da queda da inflação e lembra também que ele consegue dar mais dinheiro porque ele não está roubando. Isso é ótimo. Para mim é a melhor passagem, a melhor explicação que ele pode dar é que as coisas estão melhorando, eu posso devolver mais dinheiro porque terminou a roubalheira, né? Se ele está com teto de gasto e está conseguindo baixar imposto e baixar coisa, é sinal que o dinheiro está sobrando de algum lugar e é roubalheira. Isso é muito boa como forma de apresentação. O Lula sugere que as coisas que o Bolsonaro fala de novo são mentira. Ele não afirma, mas ele sempre fala que são mentiras os números. E tem uma outra grande passagem quando o Lula dá uma congelada muito estranha no final de uma fala dele. Nós vamos botar aqui. E o Bolsonaro ri dessa situação. E aí, considerando que o debate principal, no contexto geral, entre os dois, ou seja, Bolsonaro e Lula, foi uma grande vantagem para o Bolsonaro nessa situação. Vou botar o trechinho aqui para vocês, que eu acho fantástico. E saber o seguinte, já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1h30 para a sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim para de mentir. Tá no teu DNA, mentir e inventar números, né? No corrente ano, discursaram contra e votaram a favor. Eu confesso para vocês que eu gosto desse destempero. Para de mentir, pelo amor de Deus, tá? E isso chama atenção, tá? E ainda mais que ele foi a última palavra, novamente, nessa situação, ele chamar o cara de mentiroso, o cara não ter saída e ficou como o Lula, o mentiroso. Foi muito mal o Lula nesse debate, Jesus Cristo. Então a gente dá, nessa parte que também a gente dá 2 pontos para o Bolsonaro, menos 2 pontos para o Lula. Então, na nossa visão, para quem também, repetindo a situação lá, para quem está só em áudio, não está acompanhando o nosso quadrinho, até esse momento, então, estaria o Ciro e o Bolsonaro com 6 pontos. Em segundo lugar, a Tebet com 4. E aí a turma do negativo, o Soraya e o Dávila menos 2 e o Lula com menos 6 agora. Pra você ver o nosso reconhecimento ao mau trabalho que ele fez. Não, juro por Deus, não estamos falando de viés aqui não. Então, a gente está se segurando, tá? Esse aqui também foi um outro ponto importante, vamos dizer, do debate. Que é a questão da pergunta lá da Vera Magalhães sobre vacina para o Ciro Gomes e com o comentário do Bolsonaro. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta
para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo? Olha, eu vou dizer o seguinte, esse é um trecho que, pelo menos para mim, e que o Mr. Wave fala também, que deixou a alma da gente lavada. Mas vou tentar analisar sobre a ótica do público que o Bolsonaro está tentando conquistar agora, tá? Eu acho que a gente não tá no lugar do cara, né? O cara pode estar uma pistola, ver essa mulher falando um monte de bobagem, deve dar vontade de voar no pescoço. Então, você não está no debate, muito difícil você ser crítico para saber se você conseguiria segurar a sua impulsividade nesse momento. Mas analisando friamente, não foi a melhor situação. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Num mundo ideal, eu acho que sim, o Bolsonaro poderia aproveitar para botar as coisas em ordem, mas com algum tipo outro de resposta crítica, na forma com que ele fez, sim, mas não sei se foi a melhor resposta. Mas também não estou na pele do cara para saber como é que eu reagiria naquela dada situação, sendo constrangido isso publicamente. De qualquer forma, ela faz uma pergunta pro Ciro, relacionado com vacinas. É uma pergunta, parte inclusive uma premissa falsa. A gente fez um episódio recente mostrando que a queda de vacinação está se dando no Brasil desde 2015, não tem absolutamente nenhuma ligação com Bolsonaro essa história. Então a premissa é falsa, tá? Talvez fosse um ponto interessante para ele provar que era uma mulher sem caráter nenhum. Falar, olha, eu tenho aqui a curva de vacinação no Brasil e isso obviamente não tem nada a ver comigo, tá? Poderia ser uma saída, mas é aquela coisa, né? A gente está sempre no mundo ideal. Aí o Ciro engatou, falou um monte de bobagem, falou sobre a dificuldade das pessoas vivendo em momentos difíceis, estão tendo que tomar muito remédio para depressão, ansiedade, sei lá, das dificuldades das pessoas irem para a igreja, como se ele fosse, sei lá, um cara muito religioso. Foi um desastre total. Na verdade, eu diria que esse bloco foi um grande problema. E ficar chamando o espectador o tempo todo de meu irmão, à vontade demais. Eu acho que nesse momento ele estava muito autoconfiante, e isso começou a deixar ele um pouco meio soltinho, tá? Pelo menos para mim incomoda um pouco um político me chamando de meu irmão. Isso aí é muito populismo pro meu gosto. Então, nesse bloco específico, eu dou 0 pro Ciro, nem mais nem menos, e menos 1 pro Bolsonaro. O pessoal aqui concorda que tá balançando a cabeça. Então, maravilha. Próximo item foi muito bom. Na verdade, foi uma sequência muito boa. É sobre a união da esquerda, foi feita a pergunta, a jornalista fez a pergunta, e puxou o Lula para comentário do Ciro. O Lula ficou triste de não poder ter participado da história da disputa da vacina, tá? Ele ficou meio à parte dessa história, seria um lugar que ele provavelmente gostaria de estar dando pitaco, deu os seus palpitinhos lá, fez a crítica ao governo federal, e aproveita e tem um tempo para pensar também, né? E aí entra um pouco naquela linha de argumentação que eu falei que tá meio fraca. Ele tá falando tipo, se eu for eleito, eu estou construindo, tá? Não tá aquela coisa muito firme, aquela solidez majestática dele de sempre dizer que ganhou, que ele é o máximo e nunca deixou de ser a melhor coisa a chapa deles. Com certeza nós vamos fazer isso aí. Tá meio parado, esse argumento forte, essa linguagem forte, ele não tá usado com muita sequência não, tá? O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. E ele tenta puxar o saco do Ciro Gomes e toma uma baita de uma porrada. Ciro começa a falar, basicamente chama ele de corrupto, de sem vergonha, não tem jeito, fala que ele é culpado da existência do Bolsonaro, etc. E ele deixa o Lula de calça curta, né? Porque o cara tá lá tentando fazer uma aproximação e toma um pé no meio da cara. Você vê que claramente ele fica nervoso e aí ele parte pro ataque em cima do Ciro. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido
respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Se você tomar, e eu vou fazer isso durante esse debate, a média de crescimento econômico do período do PT é medíocre, é igualzinha a do Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que está aí de 10, o Bolsonaro recebeu com 12, recebeu do PT. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunício Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Olha, mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa, porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. Você sabe que está dizendo inverdade. Agora, o que é importante a gente levar em conta é que, quando o Ciro joga a responsabilidade da eleição do cidadão, sabe, nas minhas costas, eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí no Brasil para não votar. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que, se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. E aí parte para a papagaiada toda, né? Ser absolvido pela ONU, é tudo demais. Mas o interessante é que, talvez algum de vocês não tenham ouvido, foi que, enquanto o Lula está falando, o Ciro estava apartando com o microfone fechado. Então, é interessante, se você consegue fazer a simulação das duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você vai ver o Ciro faz a melhor resposta de todos nesse debate e, infelizmente, não estava aberto o microfone dele. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Estava preso. Eu não saí do Brasil para não votar. Estava preso. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que, se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido. É isso aí, na verdade ele não mente em nenhum momento. O Lula não podia ir para Paris porque ele estava preso, e no momento que ele fala que foi absolvido, o Ciro Gomes fala a verdade, que ele não foi absolvido, que é uma coisa que, seja nas perguntas feitas pelos repórteres ou pelos oponentes, ninguém fala, você não foi absolvido. Foi a primeira vez, infelizmente ficou por trás no microfone fechado. Na verdade, essa participação aqui do Ciro, do Lula, foi a pá de cal dele. Ele podia simplesmente pegar as coisas dele e ir embora. Ele foi moto-nivelado, já tinha sido tomado uma do Bolsonaro, essa foi pior, porque ainda pegou ele de cabeça baixada, tentando garimpar votos junto com os eleitores do Ciro. Foi péssimo, realmente foi uma demonstração de fraqueza enorme. Tá? Então, em relação a esse bloco especificamente aqui, a gente dá menos 2 pontos para o Lula e dá 2 pontos para o Ciro, que ele foi bem também. Aí entra um outro bloco também de perguntas relacionado com feminismo. Entra de novo a Simone Tebet com a Soraya. Simone fazendo um papel militante feminista chatinho, muito banal, tá, verdade, muito banal. Ela tenta fazer um feminismo light, mas no final ela resolve de novo tentar atacar o Bolsonaro. Fala que ele agride, que ele fala mentiras, tal. Eu vou tentar aqui ser o mais isento possível. Ela aproveita aqui para criticar o Bolsonaro pela crítica que ele fez a Vera Magalhães como jornalista, e aí o ponto é exatamente isso. O Bolsonaro fez uma crítica ao profissionalismo da Vera Magalhães, não tem nada a ver com o fato dela ser mulher ou não, simplesmente ela é uma mulher incompetente. Então, se você não pode mais fazer uma crítica profissional à mulher, significa que não existe igualdade, né? Então, o discurso dela já dá a entender que ela está pedindo direitos a mais, né? Inclusive o direito de não ser criticada. Então, se eu não posso criticar a Vera Magalhães, eu também não posso criticar a Simone Tebet, porque ela também é mulher, né? Mas isso aí com o público, como é que funciona?
funciona só para quem tem que funcionar, vamos deixar bem claro. E não funciona para grande parte da população, simples assim. Primeiro porque não é nada de novo, né? De maneira geral, não é absolutamente nada de novo. Eu vou dar um ponto negativo para ela por causa dessa manobrinha, tá? Mas poderia ser, no máximo, um 0. Não foi uma participação boa da Simone Tebet. E a parte da Soraya, inclusive, também foi absolutamente apagada. Aí entra uma pergunta da amiga do Lula lá, da Bergamo, da Mônica Bergamo, para a Soraya com réplica do Dávila sobre religião. Nossa, gente, eu acho que a Soraya ficou meio surpresa com a pergunta porque ela não sabia o que responder. E eu vou ser franco, eu também não culpo, porque realmente foi uma pergunta muito... basicamente foi uma provocação, né? Mais uma jornalista militante aí tentando provocar de alguma forma o Bolsonaro, querendo dizer que ele não é, sei lá, como é que chama? Evangélico. Ele, se não me engano, até onde eu sei, ele é católico. Bom, de qualquer forma, está tentando provocar de alguma forma o Bolsonaro para mostrar que ele é um cara intolerante, tá? Que ele tem só a religião dele, que ele não aceita as outras, e ela cita todo mundo, fala na pergunta, a Mônica Bergamo falou até de muçulmanos e ateus. Assim, nada, tá? Ela é a mesma tentativa de ativismo político dentro de uma pergunta feita por um dos candidatos. E ela entra de volta lá na Vera Magalhães, isso no caso a Simone, né? Perdão, a Soraya. E usa expressão de tchutchuca, tigrão, muito deprê, gente, na boa, muito, muito infantil. E aí você pensa, saindo da bolha, tentando sair, tirando o pensamento do seu dia a dia, como você normalmente processaria essa informação. Se ela quer ter um posicionamento, vamos chamar assim, mais de centro-direita, que teoricamente a Soraya tem, ela se perde toda, porque ela fica tentando navegar dentro de um discurso feminista, que ela diz que não é feminista porque não pode ser feminista porque você é vitimista, e eu concordo totalmente, na forma com que o feminismo hoje é empregado, vamos dizer, mas ao mesmo tempo ela vai e tenta defender a Vera Magalhães dizendo que o Bolsonaro atacou ela por ser mulher e na verdade não foi, e tchutchuca, tigrão, nada a ver. Nossa, muito ruim, gente, muito ruim. E aí o Dávila, que também não tem o que responder a respeito, porque a pergunta foi idiota, né? Ele pula, simplesmente ele bota de lado essa pergunta e vai falar do fundão eleitoral. E eu aqui eu te digo uma coisa, tá certo ele, tá? Ele não respondeu, mas ele aproveitou o tempo, aproveitou relativamente bem o tempo. Volta a Soraya novamente, fala que vai começar a entregar muita coisa, porque ela sabe de muita coisa. Gente, na boa, totalmente desequilibrada. Então, veja bem, se ela já é senadora, né? Por que ela sabe agora essas coisas que ela sabe? Ela não entregou antes? Ela já está no cargo de senadora. Ela precisou ir num debate de TV para começar a dizer que sabe de coisas, né? Para fazer esse papel político dela. E aí pede também outra fala ridícula. Ela aponta para ela lá uma pessoa. Ela fala: olha, Polícia Federal, vou precisar de reforço de segurança daqui para frente porque eu vou falar o que eu sei. Muito estranho, absolutamente muito estranho, no sentido não que eu esteja ficando cismado com alguma coisa, mas basicamente porque parece uma coisa meio maluca, tá? Meio fora de padrão, no mínimo porque ela é uma senadora e que se ela sabe alguma coisa já poderia ter feito faz muito tempo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar menos 2 pontos para Soraya e eu vou dar 0 para o Dávila, porque não foi bem, não foi mal. Em relação à pergunta, ele não respondeu, né? Mas também não se prejudicou, porque ele aproveitou o tempo dele. Por fim, entra mais uma pergunta. Essa é a última desse bloco que a gente vai analisar nesse episódio. Foi a jornalista perguntando pro Dávila com um comentário da Tebet sobre infraestrutura. Eu diria o seguinte, que o Dávila foi bem, porque é a praia dele, ele falou bem para o público dele. Eu não sei se ele fala bem para o público geral, não sei. Mas no geral vendeu bem o peixe dele,
só tem essa estatística que ele usa em um determinado momento de desperdício de alimento que é meio falaciosa, tá? Se você desperdiçar X toneladas de grãos, etc e tal, você mata a fome da população. Não é verdade, porque a gente não é galinha, né? Então, assim, não é com o desperdício de grãos que você resolve a fome do país. É comum usar esse tipo de argumentação, mas é uma argumentação falaciosa. A gente tem necessidades de dieta um pouco além de grão, né? Entra a Tebet, bate na tecla de maneira semelhante, também nada muito bom, vai no embalo na mesma coisa. Pergunta meio... foi bem aproveitada, vamos chamar assim, pelo Dávila, mas na sequência aí a Tebet fez o papel dela. Os dois responderam certinho, nada muito excitante, mas vai um pontinho para cada um, tá? Então vamos ver como é que a gente tá de placar até o final desse episódio. Para quem tá só por áudio, né? Então estaria em primeiro lugar o Ciro Gomes com 8 pontos, em segundo o Bolsonaro com 5, terceiro a Simone Tebet com 4, depois o Felipe Dávila com 0, depois a Soraya com -4 e o Lula com -8, tá? Então, assim, prometemos que a gente foi o mais anti-viés possível, tá? Isso é metade do programa, tem mais 2 blocos ainda que a gente vai botar durante a semana, ainda na quarta-feira, provavelmente, beleza? Vamos só fazer um fechamento aqui, que tem alguns pontos importantes que eu gostaria de frisar com vocês ainda. Toques quase finais. Uma das coisas que deixou a gente especialmente incomodado, até porque é o nosso dia a dia, né? Não sei se vocês... Bom, certamente vocês repararam aí no meio da coisa toda, tinha aí um showzinho extra de estatísticas que eram dados provenientes do Google, né? O Google foi um parceiro nessa tarefa toda aí. E se vocês repararem, um dos pontos principais que foi levantado muitas vezes era a palavra-chave preço. Segundo o pessoal lá do Google e da própria apresentação do debate, a palavra-chave preço tem sido a mais buscada nos últimos 6 meses e principalmente também, mesmo durante o episódio, com uma rara mudança num determinado momento que entrou corrupção e depois voltou preço de novo. O que a gente tem a dizer com isso? A gente deu uma olhada para ver se tinha sido escolhido um número de palavras-chave ou se eram as mais simplesmente do Google. Sendo um ou outro, tem uma coisa que fica sob júdice grave aqui com a gente, que pode denotar, se for o que a gente está imaginando, pode denotar uma certa incompreensão do quadro político ou uma certa má-fé, tá? Por que preço ficou sempre em primeiro lugar nos últimos meses e na maior parte durante o debate? Porque as pessoas procuram preço diariamente, o tempo todo, várias vezes na internet. Você vai comprar uma televisão, mesmo que você não vai comprar pela internet, você vai lá, qual é o preço de uma TV Samsung, não sei o que lá. Qual é o preço do não sei o que lá. Preço é uma palavra que se busca com uma frequência enorme, tanto que você não faz praticamente compra de mídia baseada na palavra preço, porque você pega um universo gigantesco, a mesma coisa que sexo. Então, são palavras-chave muito caras porque elas são muito usadas sempre, independente de qualquer coisa. A sensação que me passa, e aqui pode botar um chapeuzinho de alumínio em mim, por favor, é que quer se passar a percepção de que as pessoas estão procurando muito a palavra preço por causa de inflação, tá? As pessoas estão preocupadas com os preços, e aí elas fazem busca sobre a palavra preço porque nós estamos em uma crise econômica, qualquer coisa nesse sentido. Não é. Tá? Se for o que a gente está percebendo, a palavra-chave preço é uma palavra-chave aberta, ela vai ser realmente, se não a principal, uma das principais palavras que você tem em busca no Google, tá? Então não significa que as pessoas estão preocupadas com preço, significa que elas estão pesquisando preços de mercadorias, tá? Então, reforço, pode ser uma inocência da parte daqueles que apresentaram essa informação, pode ser má fé. Não dá para eu bater martelo aqui, que eu não conheço ninguém para chamar de vocês sabem o quê. Muito bem, esse é o primeiro ponto que a gente queria falar. O segundo ponto, de maneira geral, tentamos barbaramente ser o menos enviesados possível. A gente ainda não sabe quem foi o melhor dentro desses critérios que a gente está estabelecendo, evidentemente.
quem foi o melhor nos debates, tá? Pessoalmente, depois no final do próximo episódio eu falo quem cada um pensou aqui, quem que achou que foi o melhor. Eu digo antecipadamente para vocês, não foi a Simone Tebet na minha visão, também não foi na visão do Mr. Way. É uma coisa que está sendo frisada demais pela imprensa. E por que a gente acha que a imprensa está falando isso? Porque o Lula foi mal. Então, assim, se o Lula foi mal, tem duas soluções outras aqui. Tem 3 soluções possíveis, vai. Obviamente não foi a Soraya, que foi muito, muito fraca durante... Eu não acho que tenha ido bem também o candidato do Novo. Poderia ser o Bolsonaro, poderia ser o Ciro e poderia ser a Simone. A imprensa não gosta do Ciro também. Vamos ser muito francos, tá? Eu não gosto e a imprensa também não gosta. O Ciro é um dos caras mais descobertos de apoio que eu já vi na minha vida. Então, dificilmente eles falariam, olha, o Lula foi mal, o Ciro foi muito bem. Eu não acredito nisso. Vocês sabem o quanto a imprensa gosta de puxar as narrativas de acordo com as suas conveniências. Eles jamais falariam que, no conjunto, a imprensa diria que o Bolsonaro foi o melhor, tá? Não diriam também. Então, assim, o que é o ideal? O ideal é você pegar uma outra pessoa que seja, aspas, terceira via nessa história, e aí a sorteada da noite foi a Simone Tebet. Ela foi mal? Até agora, olhando separadamente cada um dos itens, cada uma das entradas, não foi. Eu não acho ela convincente, tá? Eu acho, aí é opinião pessoal, para mim ela é 100% poliéster, ela tá tentando fazer um papel que ela não cabe nela, tá? Essa força no sentido de ser um grande agente de oposição ao governo Bolsonaro, para mim isso é um papo furado muito forte. A outra lá, a Soraya, então, você olha na cara dela que ela tá fazendo uma atuação o tempo todo, fingindo de bravinha, essas coisas, é muito feio, a gente é muito feio, tá? E aí acabam ganhando nesse espaço, quando as pessoas atuam demais, aquelas pessoas que são mais, como eu posso dizer, naturais. O Bolsonaro é natural, o Ciro daquele jeito é natural, tá? Por mais que ele possa ser um mistificador ou não seja suficientemente competente para qualquer outra coisa, os dons de oratória dele estão num degrau acima. Isso eu vou reforçar para vocês, na nossa visão, os dons de oratória dele estão degraus acima de todos os demais candidatos, então ele ganha espaço. E é isso, na verdade é isso, ele ganha espaço, mas talvez não gere empatia do público final. Então, até o momento, o que vai aparecendo, quem que está na frente? Ciro, Bolsonaro e Tebet, né, no nosso levantamento. É mais ou menos o esperado. Vamos ver no final com os próximos 2 blocos do episódio, do debate que acontece, tá? Fiquei feliz, porque eu realmente tô às cegas junto com vocês. Vamos ver na próxima quarta, no máximo quinta-feira, como é que termina essa análise. Reforço, por que fizemos uma análise desse jeito? Porque é mais ou menos aquilo que a gente apregoa no nosso e-book, tá? Você retorna e analisa a sua experiência cada vez que você consumir uma informação. Num bloco de informação de 3 horas, há que se tomar cuidado, porque tem informação pra cacete. Que vai informação verbal, no caso que a gente acompanhou aí, várias coisas interessantes, e muito de percepção visual do que vocês têm em relação aos candidatos, tá? Quando que o cara tá confortável, quando não tá confortável, a gente percebe, a gente sente isso, né? A gente percebe pelo sorriso, se ele é verdadeiro ou não, a gente percebe pela cara de raiva que surge de repente, que nem aconteceu com a Soraya, na hora que ela percebeu a mancada que ela tinha sido engolida pela Simone Tebet como aluninha dela. Então, assim, são dados interessantes que ajudam a gente a construir um panorama como um todo, tá? Então, a gente continua na próxima quarta, a gente agradece uma barbaridade a presença de todos vocês. Vou só reforçar hoje, pedir para vocês entrar no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow e, por favor, considerar hoje realmente um Pix, porque certamente a gente vai ser desmonetizado lindamente, tá? O código fica lá nas postagens e o QR Code fica no YouTube, beleza? 1, 2, 5, 10, você achou que eu ia fugir, né? 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que ajuda pra caramba, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, vamos nos encontrar durante a semana ainda e matar essa charada. Abraço pra todo mundo, fiquem todos muito, mas super bem. Saindo da bolha.